Por que planejar o seu ano não muda a sua vida? Eu não sei se é porque é da minha natureza, mas eu nunca fui uma pessoa planejada, organizada. E olhando para trás hoje, todos os objetivos que eu realizei que foram significativos na minha vida, eu não planejei absolutamente nenhum deles. Mas ao mesmo tempo, eu sempre soube o estilo de vida que eu queria viver. E essa foi a gasolina para que eu realizasse tudo o que eu realizei. Tem uns 2 ou 3 anos que eu realmente comecei a fazer engenharia ali das metas, dos objetivos, engenharia reversa, do que eu queria conquistar. Isso tudo sim faz diferença, mas nada disso adianta se você não tem o seu porquê, se você não sabe qual é essa vida que você quer viver. E se você tivesse todos os recursos do mundo necessário para você viver a vida dos seus sonhos, qual seria essa vida? Qual seria esse estilo de vida? E é aí que muita gente esquece e fica tão focada nos objetivos, nas metas, no cronograma, no planejamento, que se esquece, mas por que eu tô correndo atrás desse objetivo? O que vai acontecer quando eu chegar lá? E é por isso que eu tenho essa teoria de que realmente planejar o ano não muda absolutamente nada, mas planejar a vida que você quer viver, aí sim. E nesse vídeo eu quero trazer dicas práticas de como lidar com o início do ano, como lidar com esse ano novo, como lidar com a ansiedade de você sabe que você quer transicionar de carreira, você sabe que você tem ali uma mínima direção do que você quer viver e como diminuir essa ansiedade, porque essa ansiedade vire ação e vire execução. Então a primeira dica é meio óbvia, que é determinar qual o estilo de vida que você sonha em viver. Pensem daqui a 2, 3, 5 anos como que é esse estilo de vida. Aonde você está morando, que horas você trabalha, que horas você acorda, com quem você está, o que você está fazendo, quais são os seus hobbies, quanto você vai estar querendo ganhar, porque todo estilo de vida tem um custo. Então qual que seria o custo desse estilo de vida? E esse estilo de vida também vai trazer alguns sacrifícios. Por exemplo, meu sonho sempre foi morar na praia. Depois de 26 anos morando em Brasília, tive a alegria de morar 9 meses em Bali, numa ilha que respira praia, respira o surf, respira o estilo de vida que eu sempre sonhei. E logo depois vim morar aqui em Florianópolis. Então eu tive que deixar para trás minha família, meus amigos, tive que sair da minha zona de conforto para estar aqui. Então o que você vai ter que sacrificar hoje para realizar os seus sonhos? E uma coisa que é completamente relacionada ao estilo de vida que pode ajudar vocês a definir como que vai ser esse futuro é pensar nos valores inegociáveis. Então determine aí quais são os seus valores inegociáveis. No meu caso, por exemplo, desde pequena, desde criança, eu sempre fui transtornada pela vida ao ar livre, pelos meus hobbies. Eu sempre tive múltiplas paixões e eu não conseguia nem conciliar todas elas. Eu tocava guitarra, eu tinha uma banda, eu jogava bola, eu gostava de escalar, eu gostava de fazer trilha, eu gostava de surfar, eu gostava de tudo que tinha uma prancha, eu tinha interesse. Então meio que desde o início eu fui construindo a minha vida para que eu conseguisse viver o máximo de tempo possível os meus hobbies e as minhas paixões, meu treino, minha saúde, meu bem-estar. Então só desse contexto rápido, um valor inegociável da minha vida é a flexibilidade de tempo. Então eu escolhi uma carreira que me desse isso, flexibilidade de tempo. E é claro que isso também vem com sacrifícios, mas eu estou topando passar por todos os sacrifícios necessários para eu ter flexibilidade na agenda. Então, outro valor inegociável para mim, meu trabalho tem que ser remoto. Eu tenho que conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo. E o terceiro valor, família e bem-estar. Eu não abro mão de passar datas importantes com eles, por exemplo, e eu também não abro mão dos meus treinos, da minha saúde, do meu bem-estar, da minha dieta saudável, sem açúcar, produtos naturais, quanto menos industrializado melhor, do meu cafezinho especial sem açúcar. Então todas essas combinações de fatores do meu estilo de vida que eu sempre sonhei viver, mais os meus valores, a gente já consegue imaginar o que eu preciso fazer para viver essa vida, ou melhor, para continuar vivendo essa vida pelo máximo de tempo que eu conseguir. Esse é o meu objetivo. Então todas as minhas decisões diárias, minhas metas, meus objetivos financeiros, pessoais e profissionais giram em torno desses valores, giram em torno da minha flexibilidade de tempo, liberdade geográfica, saúde, família e bem-estar. E depois de anos criando conteúdo full time, eu vou pro meu 8º ano de criação de conteúdo, são 8 anos de carreira, de profissão, de sustentar o meu estilo de vida a partir da internet, a partir daqui, de compartilhar com vocês um pouco da minha perspectiva, das minhas experiências e de ter tido, claro, o privilégio de seguir essa carreira e também com muito esforço, estudo, dedicação, disciplina, fazendo todo dia, diariamente, o que precisava ser feito para alcançar. Eu entendi que a gente pode substituir o trabalho com o que você ame para trabalho
trabalhe com aquilo que protege os seus valores. Porque se a fotografia, se o vídeo, se a criação de conteúdo não tivesse me permitindo viver o meu estilo de vida, eu não teria seguido em frente, eu não teria continuado, eu não teria percebido que os sacrifícios que eu fiz valeriam a pena. Por isso que se a gente não tiver os nossos valores inegociáveis definidos e o estilo de vida que a gente quer viver definidos, a gente nunca vai estar satisfeito com os objetivos que a gente implementar e a gente não vai ter vontade o suficiente ou capacidade suficiente para seguir e cumprir esses objetivos. Então, como que eu posso viver todos os meus sonhos e meu estilo de vida pelo máximo de tempo que eu conseguir, com previsibilidade, com segurança e com escalabilidade? Então, esse é um grande desafio para nós, autônomos, empresários, criadores de conteúdo. Então, ou eu comecei criando conteúdo, mas hoje eu estou me enxergando cada vez mais como uma empreendedora que cria conteúdo. E essa é uma excelente mudança de mentalidade que me fez crescer, que me fez evoluir, que me fez ter habilidades que eu jamais pensei que eu teria. Empreender nunca esteve na lista dos meus sonhos, nunca esteve assim, nossa, quando eu crescer eu quero abrir uma startup, eu quero empreender. Eu nunca na minha vida, juro, pensei que eu fosse empreender. Então, tudo isso traz angústia, traz ansiedade, traz medo. Nossa, será que isso vai dar certo? Será que se for por esse caminho é o melhor? Ou será que tem aquele também? Então a gente fica exausto de tanto pensar. E por que o novo ano, os próximos passos, os próximos desafios, as nossas metas, objetivos, eles sempre vêm acompanhados de muita angústia, ansiedade, apreensão, insegurança e medo? Porque a gente sabe, a gente sente, né? Não é nem saber ou racionalizar, é sentir que a gente ainda não tem o que é preciso para chegar lá. A gente sempre sabe que a gente não está pronto, a gente não tem as habilidades, o conhecimento, a bagagem, o repertório para chegar onde a gente mais almeja chegar, para conquistar tudo o que a gente quer. Então, o gap do nosso presente para o nosso futuro é um abismo gigantesco do tamanho do Everest. E fora que a gente também sente que diminuir essa distância, encurtar essa distância, levar essa barra para ficar cada vez mais perto, não vai ser fácil. Ela vai vir acompanhada de muita constância, disciplina, de foco, de aprender, implementar, validar, repetir tudo de novo. A gente sabe disso, que o trabalho é árduo. Para gente que quer coisas grandes e almeja conquistas grandes, a gente sabe que o trabalho é árduo e a gente sabe que não vai ser fácil. Às vezes a gente nem vai alcançar, não é garantia de sucesso. Definir suas metas, traçar o seu plano, o seu planejamento, o seu cronograma, execução, não é garantia de sucesso. Então também não ter essa garantia de sucesso é mais um fator para deixar esse efeito dominó gigante de frustração, medo, ansiedade, mesmo se eu fizer e se eu não conseguir. E para mim, tá tudo bem. Pelo menos eu me tornei alguém com mais conhecimento, com mais habilidade, com mais bagagem. Com certeza, tudo que a gente faz de aprendizado, de investimento em nós mesmos, o retorno é muito maior do que alcançar qualquer objetivo. Então, depois de pensar no estilo de vida, nos valores inegociáveis, a gente precisa pensar: quais são os atributos, as habilidades, o conhecimento que eu preciso ter, que eu preciso adquirir para se transformar nessa versão do futuro que vai conquistar tudo o que eu quero realizar? Quem é essa pessoa? Então, lá atrás, para mim, essa pessoa era uma pessoa que ia pelo menos conseguir falar com a câmera. Ponto. Essa era a primeira habilidade que a minha versão do futuro precisaria aprender para que eu conseguisse viver a vida que eu vivo hoje. Para algumas pessoas isso é tão bobo, porque tem muita gente que também não tem esse problema, mas para mim era um problema tão gigante e ainda é. Eu ainda demoro para aquecer, para conseguir falar aqui com vocês. Eu demorei 30 minutos aqui aquecendo, faz 2 meses que eu não gravo um vídeo. É um desgaste gigante para nós de natureza introspectiva, tímida, pra gente que tem muita insegurança, porque a timidez e a introspecção, ela também tem esses tracinhos da insegurança, da falta de confiança. Então, a pessoa que eu preciso ainda me tornar, eu preciso melhorar muito ainda meu improviso com a câmera, gravar sem um roteiro, eu preciso ter mais desenvoltura, eu preciso ter mais articulação das minhas ideias. Então, olha o tanto de atributos e habilidades que a gente vai anotando, que a gente precisa aprender para se tornar aquela versão que vai conquistar tudo o que a gente quer conquistar. Então, quais são essas habilidades, esses atributos, esse conhecimento que aos poucos vão diminuindo esse gap, que vai deixando, encurtando o abismo do agora para o futuro cada vez mais curtinho, para que de uma hora para outra, mentira, para que depois de algum tempo a gente consiga com um passo se tornar essa versão. Quais são os atributos dela? Coloca isso de uma forma palpável. Tira tudo que você está na sua cabeça de abstrato, de sensações, de sentimentos, e coloca em ação, em concretude. Quem é essa pessoa que, se você se transformar, é impossível você falhar?
Não tem como, não tem outra alternativa a não ser você conseguir. Então essa pessoa, ela sabe gerenciar o tempo dela, ela tem um hiperfoco, uma concentração gigante em tudo que ela faz, porque ela sabe que o tempo dela é valioso. Ela é inteligente emocional, ela tem resiliência para enfrentar todos os problemas que irão aparecer ao longo da execução diária que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos. Ela é disciplinada, ela acorda no horário que ela disse que ela ia acordar, ela vai dormir no horário que ela se propôs a ir dormir. Ela sabe lidar com o estresse, com a frustração. Ela é organizada, planejada, ela é confiante. Ela não precisa da validação de nada, de views, de seguidores para seguir fazendo o que ela sabe que ela precisa fazer. E o mais legal de tudo é que esses atributos e essas habilidades são fatores que estão ao nosso alcance. Eu posso controlar. Eu posso controlar, conseguir gerenciar melhor meu tempo, minha concentração, o meu foco. Eu posso colocar meu despertador para tal hora, para dormir tal hora, para acordar tal hora. Então o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia, o nosso tempo, eles precisam ser voltados para construir todos esses atributos, porque como eu falei antes, as coisas podem dar errado, a vida pode acontecer, nada disso está ao nosso alcance, mas se a gente fizer o que está ao nosso alcance, com certeza as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas para que a gente tenha clareza de se a gente está no caminho certo, que a gente tenha essa noção de, nossa, eu estou fazendo tudo o que eu preciso para alcançar o que eu realmente quero. E se isso acontecer, ou aquilo ou outro acontecer, foi uma fatalidade. Vamos nos recuperar, vamos mudar aqui uma rota, vamos adiar um plano, mas quem eu me tornei vai estar sempre comigo. Ninguém tira o seu conhecimento. Não importa o que aconteça, conhecimento, habilidades, sempre vai estar com você. Então, independente do seu objetivo, da especificidade do seu objetivo, se você focar nos atributos que você precisa ter, no conhecimento que você precisa adquirir, você vai com certeza aumentar as suas probabilidades de sucesso. Por exemplo, um exemplo simples e concreto, eu sempre quis morar na praia, eu sempre quis colocar o surf na minha rotina e eu pensei, pô, se eu morar em Brasília, eu nunca vou conseguir fazer isso acontecer. Então, o primeiro passo para viver a vida que eu quero, eu preciso sair de Brasília. Me mudei para Florianópolis, morei longe da praia, não consegui por 2 anos ter esse lifestyle. Nossa, ok, já moro na praia, mas moro longe, beleza, tudo bem, não tem problema, em algum momento a hora certa vai chegar, estou fazendo o que é preciso para alcançar esse step a mais. E hoje, 2026, estou aqui nessa casa, perto da praia, e em breve já vou me matricular na minha escolinha de surf. Então demorou aí 3 a 4 anos do meu desejo de ter o surf comigo, viver esse estilo de vida praiano, para que ele realmente acontecesse. Então eu precisei elevar as minhas habilidades, o meu conhecimento, encontrar novas saídas, novas soluções para que eu fizesse isso hoje se concretizar. Nunca, jamais será do dia para a noite. Então hoje o meu sistema que eu criei está muito menos focado em metas e muito mais focado em criar, em construir, em agregar na Mila que vai ser capaz de conquistar tudo o que eu me coloquei. Então aquela ideia de que novos objetivos não vão nos entregar novos resultados, mas um novo estilo de vida, sim. Se você muda o seu estilo de vida, a sua identidade, a sua essência, rumo àquilo que você mais quer, a gente vai começar a enxergar aquelas mudanças surgirem, aparecerem. Porque se eu for me apegar à identidade de 10 anos atrás, de uma Mila que era completamente tímida, eu não tinha saído de Brasília, eu não tinha nem me aventurado a fazer um vlog, a pegar a câmera, postar na internet, a fazer uma story, a compartilhar a minha vida, as minhas viagens, as minhas experiências. Ela jamais teria feito isso. Com certeza ela estaria em outro caminho agora. Se a Mila de 10 anos atrás não tivesse decidido enfrentar os desafios e construir todos os atributos de uma pessoa que não é tímida e introspectiva, com certeza ela estaria contratada numa agência, ela estaria concursada, ela estaria trabalhando para outros projetos, para outros sonhos, que esse, hoje em dia, agora eu enxergo que é o maior pavor, é construir o sonho de outra pessoa e não o meu. E o mais legal de tudo é que esse novo estilo de vida ou uma nova identidade, ela não é um destino final, ela não é um resultado concreto, ela é justamente o processo, é a jornada. Não é você ler um livro, é você se tornar um leitor. Não é você aprender um instrumento, é você ser um músico. Não é você surfar uma onda ou ficar em pé, é você ser um surfista. E esse é o mais difícil, olha que louco. Eu já sei ficar em pé na prancha, mas não é o suficiente, eu quero surfar, eu quero aprender a ler o mar. Quero aprender a pegar a parede, a entrar sozinha numa onda, saber qual que é o nível para mim, saber como é que é a corrente, como é que é o vento. Não é só ficar em pé. Ficar em pé é muito fácil, ler um livro é muito fácil. Tocar uma música do Legião Urbana é muito fácil.
Eu quero mesmo aprender a habilidade, essa identidade, o que o surfista precisa saber para ele ser um surfista. Não é um vídeo que vai te tornar um criador de conteúdo, não é um vídeo que você vai conseguir transformar a sua vida. São vários, milhares. Qual é essa identidade do criador? Quais são os atributos que ele tem? Para você realmente vestir a camisa e dizer, eu sou criador de conteúdo, eu sou uma empresária. E essa decisão de ter uma nova identidade, novos atributos e conhecimentos, você vai aplicando, implementando, você vai tendo evidências palpáveis de que, nossa, tá dando certo, meu Deus, eu consigo falar para a câmera. Nossa, pela primeira vez eu consegui faturar 6 dígitos em 7 dias. Nossa, eu consigo empreender no digital. Pela primeira vez eu consigo fazer 7 dígitos em um ano. Nossa, eu consigo ser uma empreendedora. E aí você vai descobrir que é somente essas evidências internas de crescimento que você precisa para seguir e para continuar. A validação, números, views, pessoas te dizendo sim, parabéns, você está no caminho certo, nossa, que legal o seu vídeo. Não, você não precisa de nada disso. O que você precisa são das evidências internas para que você mesmo se enxergue e fale, caraca, eu consegui gravar um vídeo sem roteiro. Só você vai saber isso. Só a gente sabe de todas as nossas dores, do quão é difícil falar para a câmera, ou do quão é difícil empreender, ou do quão é difícil você admitir para sua família, para você mesmo, que você quer sim uma vida diferente. Então, se vocês ainda estão se sentindo perdidos, comece pelas perguntas básicas, que isso já vai dar um reset mental para você fazer um alinhamento interno, para que o externo flua com mais tranquilidade. Então é aquela famosa frase mesmo que eu falei no início do vídeo. Que horas você acorda, com quem você tá, onde você está morando, como é o dia perfeito, o que você faz nesse dia, com o que você está trabalhando. Tenta escrever isso num caderno, coloca para fora. Quanto mais detalhes, quanto mais você escrever, melhor. Ou vocês podem fazer o contrário também, me ajudou muito em alguns momentos super difíceis que eu passei em 2022 para 2023, eu fiz esse exato exercício, que é descrever a vida que você não quer viver. Qual que é essa vida que você não suportaria viver? E o que você pode fazer para você não viver essa vida? O que eu não quero viver nunca mais? E que decisões eu preciso tomar hoje para eu não viver essa vida? Isso dá um gás diferente para que a gente se comprometa com aquilo que realmente vai nos impedir de viver essa vida que a gente não quer. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se agregou de alguma forma, comenta aqui embaixo. E se você quiser, esse aqui também é bem legal. É um canal novo, eu estou experimentando coisas novas, estou dando a chance de expandir o meu potencial. Então vai ser muito legal tê-los aqui comigo. Até o próximo vídeo.